Olá, meus queridos, que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Sejam bem-vindos a mais um Café com o Pai. E nossa meditação hoje, nossa leitura é 1 Coríntios, capítulo de número 9, onde Paulo vai falar sobre os seus direitos enquanto apóstolo. Paulo está questionando a igreja de Coríntios sobre ele ser sustentado pela igreja ou não. Ele diz, olha, eu que fui chamado pelo Senhor, tenho total direito, de acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia, tenho total direito de viver do Evangelho, ou seja, de ter um salário, de ter comida, de ter bebida, ou seja, de usufruir do direito de ser um apóstolo, de ser um evangelista, de ser alguém que prega a palavra de Deus. Paulo vai citar dizendo que a palavra do Senhor diz, não atarás a boca ao boi que debulha, né? Ou seja, aquele que está trabalhando, ele é merecedor do seu trabalho. E Paulo diz, se nós estamos plantando em vocês coisas espirituais, será que seria errado colher coisas materiais? Ou seja, o que é mais importante? O espiritual que Paulo está dando a eles ou o material que Paulo está recebendo para se alimentar, para viver? Ele diz, todo aquele que viva do Evangelho, aquele que prega o Evangelho, ele deve viver do Evangelho. Paulo abriu mão disso não porque ele não tinha direito. Ele abriu mão para não servir de escândalo, para que outros não ficassem questionando que ele só estava pregando por causa de financeiro, por causa de dinheiro. Mas Paulo, ele explica isso dizendo, olha, temos direito sim, né? A palavra de Deus diz isso, né? Quem trabalha dentro do templo, quem trabalha lá na igreja, ele tem direito de viver da igreja. E a igreja, ela precisa compreender isso porque é bom. Lá no livro de Levítico, o Senhor, ele diz, a parte do sacerdote seria a coxa e seria o peito, ou seja, o melhor seria dado ao sacerdote. Eu estou falando de homens e mulheres de Deus que vivem do Evangelho, pessoas sérias, pessoas honestas. Não estou falando aqui de pessoas que são mercenários, né? Que estão ali só para, como Judas, roubar a oferta. Estou falando de pessoas sérias, de igrejas sérias. E isso é bênção quando nós, como ovelhas, honramos, quando nós, enquanto ovelhas, servimos e podemos dar ao nosso líder, ao nosso pastor, uma condição financeira de forma que ele vá viver de... ele vai poder, né, se dedicar, vamos dizer assim, ao Evangelho. Então Paulo defende essa causa, né, a Bíblia defende essa causa, é bíblico, é certo, é sério, que cada um coma daquilo que é o seu trabalho. O médico vive do seu trabalho, o odontólogo vive do seu trabalho, o psicólogo do seu trabalho, o pedreiro do seu trabalho, e o pastor, ele deve viver da obra, daquilo que Deus o chamou a fazer, que Deus o escolheu para fazer. Isso é bíblico. A palavra do Senhor diz, cuide das ovelhas, e elas lhe darão o leite, lhe darão a carne, e lhe darão a lã. Ou seja, quando o pastor ele cuida do rebanho, o próprio rebanho cuida dele. Isso é bíblico. Paulo vai dizer também sobre a nossa corrida, né? Sobre o nosso alvo. Nós estamos aí em plena Copa do Mundo, não é verdade? E muita gente correndo por uma taça. Mas Paulo vai dizer, nós devemos correr pelo incorruptível, aquilo que não perece, né? Devemos correr pela soberana vocação em Cristo, pela vida eterna. E Paulo vai dizer que para que isso aconteça, ele vai fazer de tudo. Se for preciso deixar de comer alguma coisa para salvar alguém, ele vai deixar. Se for preciso comer alguma coisa ou beber para poder salvar alguém, ele vai fazer. Ele diz, fiz-me de fracos para ganhar os fracos, de sábios para ganhar os sábios. Ou seja, Paulo, quando precisou, ele se humilhou para salvar pessoas. E quando ele precisou apelar para a sua cidadania romana, para ir pregar aos grandes, ele também fez isso. Nós só temos que tomar um cuidado com esse versículo. Tem muita gente que diz, fiz-me de fraco para ganhar os fracos, de tolo para ganhar os tolos.
e estão se atolando no pecado. Porque não é isso que a Bíblia está dizendo. Você deve praticar o pecado para poder salvar alguém. A Bíblia está dizendo que você deve olhar a consciência do outro e, se for preciso sentar a uma mesa para salvar alguém, sente-se. Mas mantenha a sua integridade, a sua fidelidade. Nunca deixe de ser ou de praticar a santidade do Senhor. E, quando for preciso, desça onde estão os perdidos e salve-os, mas sem se contaminar. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia, um final de semana abençoadíssimo e até amanhã no nosso próximo Café com o Pai.